É meu desejo, a partir do programa de hoje, falar sobre o tema oração à luz da famosa oração do Pai Nosso, que aparece no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. A minha intenção é tríplice com essa série de mensagens. Número 1, estimulá-lo a orar. Número 2, apresentar a você o conteúdo da oração cristã, os itens que devem constar, sabe, nessa nossa relação com Deus através da ação de graça, através do louvor, da adoração, da súplica, da confissão. E por fim, é meu desejo, à luz da oração do Pai Nosso, falar sobre o espírito do cristianismo. Porque o que é encantador nessa oração não é apenas a apresentação do conteúdo daquilo que poderíamos chamar de oração cristã, mas é a revelação que ela nos traz do espírito do Evangelho. Então vamos ao texto. Lucas, capítulo 11, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Por que eles fizeram esse pedido? Porque certamente estavam impressionados com as respostas do Pai às orações de Cristo, com o fascínio de Cristo pela presença do Pai e a intimidade que o Senhor Jesus revelava na sua relação com o Pai através da oração. Então, ao verem o Senhor Jesus orar, os discípulos chegaram à conclusão que eles precisavam aprender a orar com Cristo. Porque orar é mais do que falar com Deus. Orar é falar com Deus nos termos apresentados pelo próprio Deus na sua palavra. Porque conforme nós vimos no programa anterior, o Pai não quer que nós nos relacionemos com Ele como os pagãos se relacionam com as divindades que eles criaram à sua imagem e semelhança. E muitas vezes, portanto, essa gente é encontrada praticando aquilo que não faz o mínimo sentido em razão do conceito de Deus que estabeleceram para si mesmos. E o texto, portanto, diz assim, versículo 2, então ele os ensinou, quando orardes, quando vocês sentirem saudade de Deus, quando desejarem estar na sua presença, separar um final de semana, uma noite, sabe, um pedaço do dia para estar na presença do Pai. Quando vocês então se sentirem movidos por um profundo senso de insuficiência e se perceberem como carentes e necessitados de uma intervenção de Deus em sua vida, portanto, se dirijam a Ele dessa forma. E a primeira coisa que Cristo declara é Pai. A oração, portanto, cristã começa com meditação. Começa com o uso do cérebro, começa com o cristão na presença de Deus, parando para pensar no que significa o ato de orar. Em especial, com quem ele está falando. Que espécie de Deus é esse, diante do qual o que ora apresenta a sua súplica? Então Jesus diz que nós devemos nos aproximar de Deus como um filho se aproxima de um pai. A oração cristã, me permita aqui proferir uma heresia. A oração cristã não se trata da súplica apresentada pelo crente à divindade ou a Deus. A oração cristã é a comunhão do crente com o Pai, que é Deus Todo-Poderoso, mas o cristão é alguém que aprendeu com Cristo a deixar de se relacionar com Deus a fim de se relacionar com o Pai, que é Deus Todo-Poderoso. Mas é com Jesus que nós somos curados da fobia da divindade e nos aproximamos de Deus, repito, como um filho se aproxima de um pai. Portanto, essa é a grande pressuposição cristã. Oração é comunhão com um ser amoroso, com um ser amável, com um ser misericordioso, com alguém que está mais interessado em nos abençoar do que nós mesmos em recebermos a bênção. Então, portanto, da próxima vez que você orar, que você pare para pensar no que você está fazendo.
Não comece jamais com seus problemas. Comece com louvor. Comece com ações de graças. Comece com adoração. Comece contemplando a face desse ser que, veja só, é único, imutável, infinito, perfeito em todos os seus atributos e que o ama como um pai ama um filho. Isso é fascinante, é de tirar o fôlego e de nos levar a compreender que deixar de orar é um boicote que praticamos contra a nossa própria vida, uma vez que nós não podemos nos privar da comunhão com um ser tão doce, interessado na nossa felicidade.